Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa, reunidos. Senhor, te agradeço pela vida de cada irmão que aqui se faz presente, do pastor da nossa igreja, Senhor, do Mateus, nosso professor, de Mônica, Senhor, de Adriel, de Caleb, a minha vida. Jesus, eu te apresento esta igreja, igreja bíblica do amor de Deus nas tuas mãos. Te apresento, meu Deus, o nosso culto, ó Pai, que o Senhor venha receber nos altos céus, com o cheiro suave em tuas narinas. Queira receber a nossa adoração, Senhor. Queira receber o nosso louvor, Jesus, que vem do nosso coração para o teu coração, ó Deus. Receba a nossa adoração e que a palavra que foi dita aqui nessa noite também saia, ó Pai, direto do teu trono para os nossos corações também, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Deus, e que nós possamos também receber a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos deixar o salmo. Glória ao nosso Deus, Redentor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 303. 127, né? Salmo 127, aqui vai ser uma versão diferente. O microfone está diferente também, mas também. Salmo 127. Glórias ao nosso Deus. Diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado e agradecido ao nome do Senhor nosso Deus. É um salmo muito lindo, a tradução é de uma forma diferente, é uma versão diferenciada, mas todas as versões trazem o mesmo sentido, aonde aponta para a importância de termos o nosso Deus como o nosso socorro, Deus que nos defende, o Deus que nos protege, o Deus que nos guarda, e a importância também da família, né? Aqui a gente vai ver no versículo 3, à frente, 3, 4 e 5, a importância de colocarmos os nossos, para quem tem seus filhos, né? E para nós que somos filhos também, de seguirmos neste caminho, de ensinarmos, né, o caminho do Senhor para eles. Por isso que é importante, Caleb e Andriel, vocês estarem não só na igreja, mas serem também igreja no dia a dia de vocês, entender que Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, ter prazer e alegria em estar na casa do Senhor todos os dias, adorando e bendizendo o nome dele, porque como disse esse salmo, é em vão a gente trabalhar com as nossas próprias forças, é em vão a gente trabalhar com os nossos próprios conhecimentos, se o Senhor não edificar. Portanto, devemos ter nossa confiança única e exclusivamente no Senhor, porque dele vem o nosso socorro, dele vem o nosso auxílio, dele vem o nosso refúgio. Amém? Amém. Glórias a Deus. E para todos nós, Deus também, que no fim mais possivelmente está vindo aí, está surgindo aí um novo vencedor, ou vencedora, não sabemos. Mas virá. E vamos louvar aqui os hinos. Louvor de número 665, amém? Amém. Peço a ajuda de vocês para me ajudarem. Eu poderia colocar aqui no playback, né? Poderia colocar no playback, vou ver se eu encontro aqui, mas mesmo assim, glória a Deus. O problema é que, como eu não ensaiei, eu não sei qual momento que vai iniciar a estrofe, qual momento que vai. Mas vamos estar aqui cantando. Recebi um novo coração do Pai. Amém?
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, glória a Deus. Deus, aleluia. Glória ao nosso bom Deus. Um louvor de união, um louvor que demonstra que devemos seguir cada dia mais nesse propósito, nessa unidade, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Amém, glória a Deus. Eu vou colocar outro louvor também. Glória a Jesus. Aqui. Glória a Deus. É o louvor, deixa eu só ver aqui o número, 644. Mais uma vez eu falo, eu não ensaiei, então não sei quando eu vou meter. Ajuda no verso 6. Amém, glória. 644. Glória a Deus. Obrigado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Para dizer Que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu.
Deus. Vou estar louvando mais um hino. Esse aqui é um pouquinho mais conhecido, a igreja conhece, eu também conheço. E vou estar pedindo que vocês me ajudem também, amém? Esse é mais conhecido. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, avançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória ao nosso Deus, Senhor dos céus da terra. Glória ao Rei. Teu grande amor não cessa, eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso do teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, avançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, avançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa primeira parte do culto, pedindo a Deus que receba nosso louvor, a nossa adoração e passando a vida do pregador nas mãos do Senhor. Vai ser teu, né? Amém. Passando a vida de Deus nas mãos do Senhor, que já está nas mãos do Senhor, mas é parte do nosso culto apresentarmos ao Senhor. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai Criador dos céus e da terra,
Queremos te agradecer, Jesus, por essa primeira parte do culto. Queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores, pelas canções. Queremos te agradecer, Senhor, pela inspiração que o Senhor deu, ó Pai, que o Teu Espírito Santo deu. Ó Senhor, os compositores para trazer, ó Pai, letras abençoadas para a nossa edificação. Senhor, eu te agradeço pela presença do Teu povo aqui na Tua casa. Senhor, estamos pequenos em número, mas, ó Pai, o que importa é a presença do Senhor conosco. E eu quero te agradecer, Jesus, pelo privilégio de estarmos reunidos, adorando o Teu nome que é bom, adorando o Teu nome que é santo, Senhor. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, o Senhor ainda, Pai, permanece, como disse a música, nos concedendo misericórdia, nos concedendo graça, nos apresentando a Tua luz, ó Pai, mesmo nós não merecendo, mesmo nós pecadores. Senhor, eu te agradeço por essa bondade, por essa misericórdia, e que essa misericórdia, essa bondade venha nos guiar a cada dia, como apresenta ali nos Salmos, ó Deus. Senhor, eu te agradeço por essa igreja, eu te agradeço por esse ministério. Jesus, eu te agradeço pelas pessoas, meu Pai, que tem abençoado essa igreja. Eu te agradeço, Senhor, pelas pessoas que têm um carinho, que têm amor por essa obra. Ó Pai, vai abençoando todos, ó Pai, de maneira grande e poderosa. Vai tirando todo impedimento do caminho do Teu povo, ó Deus. Abre as portas que estão fechadas, ó Pai. Abençoa o Teu povo, ó Pai. Conserva eles, ó Deus, cada dia mais, com a presença do Teu Espírito Santo, que é o mais importante. Peço, ó Deus, pela vida do pregador dessa noite, que é o Mateus, o nosso professor, que o Teu Espírito Santo possa usar, ó Pai, de maneira grande e poderosa, como Teu usado, ó Pai. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Mais uma vez. Amém. Graças a Deus por mais um dia de reuniões aqui na casa de Deus. E nós vamos continuar, irmãos, com as nossas exposições ainda no Evangelho, conforme foi escrito por Mateus. Nós já estamos nos aproximando dos capítulos finais. Na verdade, nós já estamos nos capítulos finais. Faltam o capítulo em que nós estamos ainda na exposição e mais 6 capítulos para nós finalizarmos esse Evangelho, o primeiro dos 4, como está falando, como está exposto na nossa Bíblia Sagrada. No capítulo 22, como nós já estamos acompanhando desde o capítulo de número 20, na verdade o capítulo de número 21, a chegada de Jesus em Jerusalém. Não é a primeira vez de Jesus em Jerusalém, como bom judeu que era, ele sempre participava das festas anuais e da adoração anual. Mas nessa ocasião é a ocasião onde ele está indo para se apresentar para o seu sacrifício. Mas antes disso acontecer, nos dias que antecedem a sua morte e ressurreição, Jesus está ali em Jerusalém para fazer a sua visita a Jerusalém e realizar aquela limpeza que ele vem fazer. A princípio ele começou no templo e outras demais coisas e outros demais lugares onde ele está passando. Lembrando que até então, desde quando Jesus chegou em Jerusalém e veio para realizar a sua obra, ele não foi bem visto e nem muito bem recebido. Ele pode ter sido bem recebido a princípio quando ele entrou, quando as pessoas clamavam, Hosana, Hosana, no momento em que ele entra em Jerusalém, mas depois das suas duras palavras, dos seus ensinamentos e da sua revolta com o estado espiritual de Jerusalém, obviamente ele não foi bem recebido, não foi bem quisto lá em Jerusalém. E hoje nós vamos fazer uma leitura que vai mostrar quanto Jesus ainda continuou sendo rejeitado pelo grupo religioso de Jerusalém. Mateus capítulo de número 22, a gente vai fazer a leitura dos versículos 15 a 22. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22. A epígrafe diz: o imposto devido a César. Uma passagem que é muito conhecida, que nós já somos familiarizados, com aquela frase que Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E vamos analisar essa passagem para ver tudo que nós podemos aprender com Jesus aqui. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22 diz o seguinte:
Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixaram-se retirando. Amém? Amém. Aqui nós vemos nessa passagem um momento em que Jesus, mais uma vez, ele vai ser procurado para ser testado. Nós já vimos isso um pouco antes, no capítulo 21 ainda, quando eles questionam a autoridade de Jesus. Quando eles vão até Jesus e perguntam: da onde vem a autoridade que você tem para realizar essas coisas? Que coisas são essas? As curas, as suas ministrações, os seus milagres, os seus feitos, a sua autoridade sobre os espíritos, a natureza, tudo isso que nós observamos desde o início desse evangelho até aqui. E mais uma vez eles vêm até Jesus agora para mais uma vez experimentá-lo, e dessa vez eles queriam ir um pouco mais além. Eles queriam colocar Jesus ou contra Roma ou contra o próprio povo. Os fariseus e os herodianos, como a gente leu aqui no texto, inclusive eram dois grupos que eram completamente opostos, completamente antagônicos. O grupo dos fariseus, os religiosos, os que zelavam pela lei de Moisés, e os herodianos, as pessoas que serviam a Herodes. Eram dois grupos completamente distintos, afastados, rivalizados um do outro. E a gente vai ver que nessa ocasião, por conta de um propósito em comum que eles tinham, que era derrubar Jesus, eles se unem nessa ocasião. Os fariseus aqui mandam os seus discípulos juntamente com os herodianos, um grupo que eles não gostavam, que também não gostavam deles, juntos nesse mesmo propósito de experimentar Jesus para derrubá-lo. Então eles não estão interessados aqui na verdade. A gente vai ver um deles dizendo a Jesus: você realmente ensina o caminho da verdade de Deus. A princípio parece que eles estavam interessados, como na outra vez quando questionaram a autoridade de Jesus, em ouvir e saber a verdade e absorvê-la. A gente vai ver pela resposta de Jesus que não é bem assim. O que eles pretendiam era experimentar Jesus, porque a depender da resposta que ele desse, ele poderia ser contra Roma ou contra o próprio povo de Israel. E isso, se Jesus respondesse que o tributo fosse pago, deveria ser pago a César, então ele estaria contra o povo, porque o povo era oprimido pelo imperador, pela própria Roma. Se ele dissesse que não era lícito pagar, então eles diriam que Jesus estaria sendo rebelde contra o sistema romano. Então, e uma das duas respostas que eles esperavam de Jesus era uma forma de colocar ele contra um lado e a favor do outro, digamos assim. Né? Devolvendo a afronta, né? Exatamente, devolvendo a afronta. E a gente vai ver mais uma vez a sabedoria que nós já vimos em Jesus antes, quando ele foi questionado anteriormente sobre a sua autoridade, ele destinando essa mesma sabedoria, e nós vamos ver ela mais aflorada. Não é só a sabedoria do Jesus homem, é a sabedoria do Jesus divino, do próprio Deus encarnado ali lidando com aquela situação e com aqueles homens. Então, voltando mais uma vez para a leitura, para a gente acompanhar no passo a passo, versículos 15 a 17, a gente vê a armadilha sendo montada para tentar bolar um estratagema para ver se coloca Jesus a favor de um lado e contra o outro. Vamos ver aqui. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Então eles enviam os seus discípulos, não vão os próprios fariseus, até porque a essa altura os fariseus já tinham tido muitos confrontos com Jesus, então eles não vão diretamente, eles mandam agora os discípulos, porque
daria aquela impressão de brandura, né? Quem está vindo agora são os discípulos deles e não diretamente eles. E aí eles, pensando dessa forma em mandar os discípulos, talvez fosse uma forma de talvez manipular Jesus nessa situação. Porque quando Jesus via os fariseus se aproximando, ele já poderia ter uma noção do que vinha por aí. Então, vindo os discípulos, eles compreendiam dessa forma. Talvez a gente consiga surpreender se a gente mandar os nossos discípulos e não for a gente. Se a gente for, ele já vai estar esperando que a gente vai fazer alguma coisa para tentar surpreendê-lo. Então, vamos mandar alguém que talvez ele não esperasse. Eles mandam os discípulos, juntamente com os herodianos, né, com essas palavras de lisonja. Né? A gente vai ver que eles estão com uma lisonja aqui, mestre, já chega chamando ele de mestre, reconhecendo ele como uma autoridade mesmo, um rabino, um professor, naquele contexto. Eles vão começando a dizer: nós sabemos que você ensina o caminho de Deus com a verdade e que o Senhor não olha a aparência dos homens. Eles chegam de uma forma bem lisonjeira, digamos assim, né? Uma forma que, digamos, bajulando Jesus de alguma forma, né? Uma forma bem sutil de se aproximar dele para conseguir o que queria. Mas o elogio, obviamente, é falso, né? Pois ele vem de corações maliciosos. Ele vem de pessoas que já estavam com um propósito ruim naquela ocasião, né? E a pergunta que eles fazem é bastante traiçoeira no verso 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Eles chegam, se aproximam dos discípulos, dos fariseus, não vêm eles próprios, já começa aí a tramóia que eles tinham ali nesse momento. Chegam com lisonjas, né? Uma forma, digamos assim, mais amaciada, mais branda para se aproximar de Jesus, de uma forma que talvez ele aceitasse. E aí eles mandam uma pergunta que a princípio pode parecer inocente da forma como eles se aproximaram, mas que é realmente carregada de um teor que quem fosse, independente de quem fosse que respondesse, se fosse Jesus ou qualquer outra pessoa, colocaria essa pessoa numa situação muito difícil, muito complicada. A gente vai ver que os publicanos mesmo eram pessoas que eram odiadas pelo povo de Israel porque serviam a Roma cobrando impostos. Então o povo detestava Roma e a opressão de Roma. Alguém que dissesse é lícito pagar o tributo, então ficava contra o povo. Se respondesse o contrário, dissesse que é não, aí o Império Romano já via que tinha um rebelde. Aí a gente vai ver, inclusive, o próprio Jesus como exemplo, como uma pessoa que é considerada rebelde pelo Império Romano era tratada, né? Era morta mesmo de uma forma bastante atroz. E aqui a gente vai ver no versículo 21 a resposta do Jesus divino, o Cristo Deus, aqui respondendo a essa questão humana. No versículo 21, diz-lhes ele de César, né, quando primeiro, Jesus ele percebe a malícia deles, não somente pela sua própria sabedoria humana, Jesus que nós conhecemos, na sua humanidade, sim, é muito sábio, mas a gente vai ver aqui Deus, aquele Deus que o salmista vai dizer, pois Deus conhece os segredos dos corações dos homens. No verso 18 ele diz, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e eles lhe apresentaram um dinheiro. Jesus então revela aqui o coração desses homens, revela então as suas intenções e desafia a visão mundana que eles haviam trazido com aquela pergunta. Jesus ele vai dizer, por que me experimentais hipócritas? Jesus não se deixou levar pelos elogios, pela fala branda, pelos discípulos dos fariseus que estavam vindo, porque como eles eram discípulos dos fariseus, há quem pensasse que talvez estivesse interessado no discipulado de Jesus. Então Jesus ele não olha para essas coisas e já conhecendo a malícia desses homens, já conhecendo que eles já eram versados nesse sistema religioso que era contínuo no meio deles, ele vai dizer, por que vocês estão me colocando à prova? Ele vai dizer justamente, usar a palavra hipócritas, né? Hipócritas, que vem de uma palavra grega que basicamente significa atores, né? É uma coisa relacionada com atuação. Então Jesus chama eles de atores, pessoas que estão ali usando de lisonja, quando na verdade tem uma intenção obscura completamente por trás. E ele pede que tragam a ele um denário, como parte dessa lição que ele vai trazer, que ele vai apontar nesse momento. É como diz aqui, que apresentaram um dinheiro, era uma moeda. O denário era uma moeda que era utilizada naquele período que era do Império Romano.
E a moeda vinha com algumas inscrições e vinha com o rosto do imperador de Roma, os Césares. Eram impressos, eram encravados, entalhados nessas moedas os rostos dos imperadores da época em que cada um deles reinava. Então Jesus pergunta no verso 20, de quem é a efígie e essa inscrição? No verso de número 20. A pergunta de Jesus aqui é simples, mas ela é poderosa. Ele vai dizer, de quem é essa imagem que está na moeda? Visto que eles estavam tratando justamente de tributo, ou seja, de dinheiro. Eles perguntam a Jesus, é lícito pagar o tributo, pagar, ou dar o nosso dinheiro para o Império Romano? Então Jesus vai dizer, de quem é a imagem que está entalhada no dinheiro que vocês usam para pagar os seus tributos? Eles vão responder, diz-lhes eles, verso 21, é de César. Então ele diz, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E com isso Jesus ele vai ensinar que, primeiramente, a gente vai ver uma dissociação completa, uma distinção completa entre aquilo que Jesus estabelece e aquilo que é estabelecido no nosso mundo, no reino dos homens. Nós somos igreja de Jesus Cristo, nós somos povo de Deus. Com isso nós aprendemos também que nós temos as nossas responsabilidades legítimas com os governos que regem as nossas nações. Nós somos brasileiros, por exemplo, nós temos responsabilidades legítimas e civis, nós temos compromissos civis. Inclusive nós temos mandamentos na Escritura para nós honrarmos as autoridades, porque elas são constituídas por Deus, e isso é bíblico. Mas nós temos que entender que há uma diferenciação completa e definitiva entre aquilo que é espiritual e aquilo que é secular e aquilo que é mundano. O que nós realizamos como igreja de Jesus Cristo e aqui dentro da igreja de Jesus Cristo é somente para Ele e por Ele. Nós respeitamos as autoridades, nós nos submetemos a elas até o ponto em que a submissão a elas não nos coloca contra Deus diretamente. Mas é claro que, se nós recebermos uma dessas autoridades aqui na igreja, ela será como qualquer outra pessoa. Ela não terá destaque pela sua autoridade, ela não terá uma posição especial, porque é uma autoridade, ela não terá direitos acima dos demais membros da igreja só porque é uma autoridade, não. Ela será muito bem recebida, tratada com respeito merecido, como uma pessoa que vem aqui justamente para ouvir a palavra de Deus, para cultuar juntamente, mas deve haver uma distinção muito clara nos momentos de executarmos as coisas espirituais como culto, como respeito ao ambiente da casa de Deus, onde aqui é o único que deve ser reverenciado com todo respeito é somente Deus, somente Deus. Com isso aqui Jesus também está ensinando, com essa resposta, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, justamente essa ideia de que o povo, embora não gostasse do Império Romano por conta da opressão e tivesse de pagar os tributos debaixo dessa opressão, ainda assim era uma responsabilidade que eles tinham, era um dever que eles tinham. Até porque antes do domínio do Império Romano, haviam sim os tributos que eram cobrados no meio do povo pelos próprios reis da nação. Então era uma responsabilidade civil que o povo tinha. Então dizer que o povo deve pagar e arcar com os seus deveres civis não era uma coisa errada. O povo podia não gostar de Roma, eles poderiam estar certos até esse ponto, porque Roma era uma nação que dominava sobre eles e os oprimia. Mas ainda assim eles tinham esse dever e esse compromisso. Tinham que ter essa subserviência, até porque nós vamos aprender com Jesus, e mais à frente, lá nas cartas do apóstolo Pedro, que se a vontade de Deus para o seu povo é que nós sejamos subservientes dessa forma, então assim nós devemos fazer e executar com maestria. Se nós sofremos debaixo da opressão da mão de alguém, e nós não temos muita escolha, como era o caso de Israel, não tinha muita opção, não tinha como fazer frente a Roma, então se essa era a vontade de Deus para aquele povo, que eles passassem por aquele período difícil, oprimidos pelo Império Romano, eles deveriam passar daquela forma e cumprir os seus deveres. Deveriam viver como cidadãos normais e acatar tudo aquilo que o Império exigisse deles. Mais uma vez lembrando, se o Império colocasse eles diretamente contra Deus, então eles não deveriam, obviamente, aceitar. Nós respeitamos as autoridades à luz da palavra de Deus, uma vez que isso não nos coloca contra Deus. A gente lembra inclusive do caso de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles estavam em uma terra estrangeira, na Babilônia, longe do seu lar, que era Jerusalém. Passaram a viver no meio daquele povo, com seus costumes, mas eles não abriram mão da sua fé. Eles poderiam viver debaixo da autoridade do rei da Babilônia, mas ainda assim, no momento em que eles foram dispostos para fazer uma coisa que afrontava a Deus, eles escolheram ficar com Deus. Eles poderiam respeitar o rei da Babilônia até o momento em que isso não os colocasse em desrespeito contra Deus. O que nós observamos com essa leitura? O verso 22 vai dizer, para nós concluirmos: eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-o se retiraram. Eles se admiraram da sabedoria de Jesus. Isso não quer dizer que eles acolheram os ensinamentos dele. A ideia de ficarem maravilhados, às vezes eles ficaram espantados, né? Eles ficaram muito surpresos, ficaram assim abismados com a sabedoria e o proceder de Jesus nessa ocasião. Mas ainda assim seguiam rejeitando a ele. E assim a gente vai ver que também no contexto, ao longo de toda a história da igreja e hoje em dia também nos nossos tempos, há muitos que admiram Jesus como mestre, como uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, mas ainda assim não rejeitam. Porque a ideia não é só nós ficarmos admirados com as coisas que nós lemos na Bíblia, não ficarmos admirados somente com as coisas boas que são feitas e promovidas por Deus e por Jesus, mas aceitá-lo de fato, até mesmo quando o seu discurso é duro, é confrontador e bate de frente conosco, com as nossas ideias, com o que nós somos, entendendo que é justamente isso que o amor faz. O oposto do que o amor faz é justamente isso que esses homens fizeram, bajulação mascarada, com segundas intenções. O amor de verdade vai zerar pelo que é justo, pelo que é bom, e com uma finalidade de sempre ser em benefício da outra pessoa, por mais duro que seja. Então, por mais nós vivamos nesse contexto de muitas pessoas se maravilham com Jesus, mas não seguem o rejeitam, ainda assim nós, como povo de Deus, devemos seguir firmemente com Jesus. Não somente nos maravilharmos com as coisas que nós observamos sobre Ele, mas entendemos qual é a nossa real condição quando Ele mesmo nos apresenta com o Evangelho, a nossa própria condição, e nos rendermos ao que Ele nos propõe, que é segui-lo. Segui-lo com toda a dificuldade que isso pode representar, mas entendendo que há um destino muito maior e um caminho muito mais excelente que está proposto para cada um de nós. Tem algumas aplicações com isso, com essa leitura tão rápida e breve que nós fazemos aqui. Primeiramente, é que Deus ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sonda todos os corações e mentes, e ninguém pode pegá-lo de surpresa, ninguém pode surpreendê-lo, assim como ninguém pode manipular a Deus com lisonjeiros ou coisas que parecem ser boas, de certa forma. Nós não temos essa capacidade, mas é Deus aqui é soberano sobre nós. Nós não temos a capacidade de influenciá-lo, digamos assim. É Ele que exerce a sua soberania sobre nós. Nós vemos aqui a plena divindade de Jesus Cristo, na forma sábia como Ele vai lidar com uma questão tão delicada, onde qualquer pessoa que não fosse Ele teria caído nessa armadilha e teria se embaraçado de uma forma complicada e que não conseguiria mais remediar. Então nós vemos a sabedoria de Deus aqui em lidar com essa questão e conhecendo os corações dos homens. Deus conhece os nossos corações. Ele conhece o coração de todas as pessoas, porque todos vieram dele, todos foram criados por ele. E diante disso, o que nos cabe é sermos sempre sinceros mesmo diante de Deus, com todo respeito, com toda reverência, mas não adianta nós escondermos alguma coisa de Deus nas nossas orações com palavrórios, meias palavras bonitas. Não, nós sermos sinceros, porque Ele já conhece. Ele já conhece o nosso coração, Ele já conhece as nossas disposições, já conhece o nosso pensamento, o que nós pretendemos, tudo Ele já sabe. E para nós não sermos duramente repreendidos como esses homens foram, então o que nos cabe é sermos diretos ao ponto e sinceros com Deus, sempre lembrando que Ele conhece o nosso interior.
nós aprendemos também que o cristão ele deve viver com responsabilidade social e civil. Né? Por mais que nós vivamos em contextos que possam ser desfavoráveis, como Israel vivia em um contexto desfavorável, porque eles estavam debaixo do domínio do Império Romano, ainda assim eles tinham que largar com os seus deveres. Era uma opressão de um outro império? Era, mas eles tinham um dever social com o qual eles deveriam cumprir. E eles deveriam respeitar aquelas autoridades. Embora eles não tivessem as palavras do apóstolo Paulo, ainda assim deve-se reconhecer pelas palavras de Daniel, já que o povo judeu era muito versado nas escrituras do Antigo Testamento, por Daniel, que era Deus quem constitui e quem destitui os reis, sejam eles bons ou maus, sejam os governantes benéficos ou maléficos para o povo. São constituídos todos por Deus. Uma vez que são constituídos por Deus, nós temos um compromisso de respeitar essas autoridades. Por quê? Porque essa é uma decisão do próprio Deus, quando essas pessoas estão em eminência. Mais uma vez lembrando, uma vez em que elas não nos colocam em uma posição em que nós afrontamos ou desrespeitamos a Deus, nós temos o nosso compromisso e dever social, respeitando as autoridades, respeitando as leis, e sem idolatrar o sistema político, nem se corromper juntamente com ele. E aprendemos também a lealdade suprema a Deus. Jesus fala: dai a César o que é de César. Então, cumprir a nossa parte como cidadãos. Né? Mas e o que é de Deus? Quando Deus fala: dai a Deus o que é de Deus. E entra aí a parte da lealdade. Nós podemos até ser bons cidadãos, nós cumprimos as leis, cumprimos o nosso dever civil, mas o nosso dever espiritual a gente cumpre. A gente dá a César o que é de César. E a Deus? A gente dá a Deus o que é de Deus, que é muito mais rígido, muito mais pesado do que infringir as leis humanas, é infringir as leis de Deus. E continuar nesse caminho contínuo de infringir. Porque a princípio às vezes a gente não recebe a devida punição pelas coisas erradas que nós fazemos. Isso às vezes acaba se tornando um incentivo para continuar fazendo. E no final isso vai ser um malefício muito maior, porque vai ser uma dívida muito grande para se arcar diante de Deus. Porque, mais uma vez relembrando, todos nós um dia haveremos de dar conta de tudo que nós fazemos, pensamos, de toda a nossa vida diante de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a nossa lealdade inegociável a Deus. Damos a César o que é de César e a Deus. Como é que fica? Nós damos a Deus o que é devido, a nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso tempo, o nosso respirar, a nossa saúde, a nossa casa, a família, trabalho, finanças, amigos, afazeres, os nossos compromissos, inclusive dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Tudo isso é uma providência de Deus. Tudo isso é Ele que nos concede. Então, diante disso tudo, como é que nós não podemos ser leais a esse Deus que nos provê de tantas coisas e de tanta riqueza? A gente costuma pensar que riqueza é só no contexto financeiro, mas quando a pessoa tem dinheiro, condições ou algum poder. Não, nós somos mais do que ricos com todas essas bênçãos e outras mais, que se a gente fosse listar, passaríamos muito tempo aqui falando sobre todas elas. Então, meditando sobre toda essa bonança que nós recebemos de Deus, sermos a sua imagem e semelhança, a única das suas criações que é chamada imagem e semelhança de Deus. Como é que nós não podemos ser leais a esse Deus tão bondoso e generoso, que enviou inclusive esse homem, seu Filho Jesus Cristo, para o nosso benefício, para o nosso bom proceder, o nosso bom caminhar, para um destino eterno, muito mais que uma vida terrena boa, é um destino eterno ao lado dele, e plenamente bom e maravilhoso a níveis que nós não conseguiríamos experimentar desse lado da eternidade. Tudo isso nós recebemos em Jesus Cristo, e a maior bênção de todas ele nos deu, Jesus Cristo. Isso deve nos levar a pensar sobre essa lealdade contínua que nós devemos ter a Deus todos os dias. Dar a Deus o que é de Deus, que é o viver para o louvor da sua própria glória, em servidão, lealdade e fidelidade até o fim das nossas vidas e por toda a eternidade. Também, essa passagem vai nos levar a evitar a hipocrisia religiosa,
que é uma coisa que desde quando Jesus entrou em Jerusalém, que a gente está tratando muito aqui, passo a passo, nessas leituras. A hipocrisia religiosa, aqueles homens que eram completamente cegos na sua religião, nos seus ritos, nas suas tradições. Eles acreditavam que serviam fielmente a Deus, que eram versados nas leis de Moisés, em todo o Antigo Testamento, mas eram tão cegos espiritualmente falando, porque o Deus que havia dado essas leis, as palavras por meio dos profetas, as revelações, as teofanias, quando finalmente veio a eles na pessoa de seu filho, eles não o reconheceram e o desprezaram e por fim o mataram, demonstrando como eles eram enganados e enganavam. A hipocrisia religiosa é justamente sobre isso. É sobre um engano, a pessoa achar que ela está bem com Deus, que ela está fazendo a coisa certa, que está indo bem, quando na verdade ela está fechando os olhos e os ouvidos para aquilo que realmente Deus exige de nós, aquilo que Deus realmente quer do seu povo. E assim como o denário pertencia a César por carregar a sua imagem, Jesus vai dizer: de quem é essa imagem, essa efígie que está aí nessa moeda que vocês estão mostrando? É de César. Então vocês dão a César o que é de César. Isso aí tem a imagem dele, então dê para ele. Assim nós também somos a imagem de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos essa imagem em nós, por isso nós pertencemos a Deus. Nós fomos criados por louvor da sua glória. E uma vez que nós fomos criados por louvor da sua glória, segundo a sua imagem e semelhança, nós devemos nos dispor plenamente para Ele. Dar a Deus não significa nós servirmos a Deus, porque esses homens, no contexto religioso deles, os fariseus, acreditavam que serviam a Deus. Não é somente o nosso serviço a Deus, mas Deus nos quer por inteiro. Deus não quer somente o nosso servir, a nossa disposição para fazer por Ele e para Ele, mas Ele nos quer por inteiro. O nosso coração completamente rendido em quebrantamento, arrependimento e disposição para uma nova vida em Jesus Cristo. Se por um lado a imagem de César em uma moeda fazia com que aquela moeda lhe pertencesse e devesse ser devolvida a ele, nós também, uma vez que temos a imagem de Deus em nós, temos o compromisso de devolver a Deus o que é dele, ou seja, nós mesmos. Não apenas o nosso serviço, mas o nosso ser por completo para que pertença a Deus. Queridos, nós vemos aqui mais um relato. Jesus está nos seus instantes finais, antes da crucificação. Ele ainda está em Jerusalém, nessa caminhada dias antes desse evento ocorrer. E até o final Jesus foi desprezado. Foi desprezado até o final, mesmo diante de todos esses ensinamentos. Tantas repreensões, tantas palavras, tantas provas do seu poder, da sua sabedoria, da sua procedência, da sua eternidade, da sua divindade, ele permaneceu sendo rejeitado. Os judeus foram, como Jesus mesmo disse através daquelas parábolas que ele contou, que nós vimos nas últimas duas mensagens, foram rejeitados. O castigo veio sobre aquela nação no ano 70. Nós vamos inclusive ver Jesus profetizando isso no capítulo 24, mais à frente. E a graça de Deus que estava sobre aquela nação, sobre Israel, agora passou a todos os gentios. Como Paulo vai dizer, da queda deles veio a nossa salvação. Jesus foi plenamente generoso conosco e continua sendo até hoje. O que antes pertencia só àquele povo, agora foi tirado deles, como ele mesmo vai dizer, vai ser tirado deles e dado a uma nação que daria os seus frutos. E dar a Deus o que é de Deus significa justamente isso, dar a Deus os frutos que Ele espera que nós demos para Ele. A semelhança daquela parábola que Jesus contou, o dono daquela vinha que veio para recolher os seus frutos, Deus espera de nós os frutos que realmente importam para Deus. Como nós estamos dizendo, não é sobre o nosso serviço, é sobre aquilo que Deus realiza em nós. A gente vai ver lá os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 6, a gente não vê serviço meramente, a gente vê na verdade aquilo que deve motivar o nosso serviço a Deus: amor, alegria, mansidão, paz, benignidade, domínio próprio. Essas coisas que dão início ao nosso servir a Deus. E como é que a gente chega nesse nível de dar esses frutos a Deus, de dar a Deus o que é de Deus, conforme Jesus está ensinando aqui? Somente por meio do Espírito Santo. E como é que nós vamos alcançar esse patamar? É pedindo, em oração. Jesus vai dizer isso no Sermão da Montanha, e
à luz do Evangelho de Lucas, como ele escreveu, a gente vai entender o que Jesus está dizendo aqui quando ele diz: pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos a porta. Está falando sobre insistência na petição, e aí lá em Lucas a gente vai ver que a insistência faria com que Deus concedesse o Espírito Santo. É somente através dele que é possível nós frutificarmos, obedecermos a esse princípio, a esse mandamento que Jesus nos dá, de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos orar nessa noite. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, que se encontra mais uma vez o seu povo reunido, não pela nossa própria vontade, mas para o louvor da sua glória. O Senhor que é soberano sobre toda a sua criação, isso significa que o Senhor também é soberano sobre nós. Nós nos encontramos aqui porque o Senhor foi quem marcou esse encontro, o Senhor que marcou essa ocasião. Nós não estamos aqui porque nós escolhemos. Estamos aqui porque pela sua vontade o Senhor decidiu nos trazer aqui para nos ensinar essas palavras, para poder termos a dádiva de ouvir Jesus falando. Há mais de 2000 anos essas palavras foram ditas por ele e hoje nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo falar mais uma vez. O Senhor abriu a sua boca e falou conosco através das palavras do seu Filho Jesus Cristo. Ele nos ordena que nós aprendamos a dar ao Senhor o que é seu. Mas nós não podemos fazer isso, nós não conseguimos, por conta da nossa falha, da nossa incapacidade, dos nossos pecados, da nossa natureza caída. Nós não conseguiremos dar ao Senhor o que é devido. Nós não conseguiremos obedecer a esse princípio, a essa ordenança, esse mandamento direto de Jesus Cristo, dizendo: dai a Deus o que é de Deus. Se não for o Senhor mesmo, para colocar nos nossos corações essa disposição, para colocar nos nossos corações esse temor, para colocar nos nossos corações, na nossa mente, a sua palavra, para colocar no nosso ser seu Espírito, o qual nós não somos dignos de receber. Mas se nós não o recebermos, como obedeceremos a ordem de Jesus Cristo que diz: dai a Deus o que é de Deus? Ó Deus, nós clamamos, pedimos encarecidamente, e não no nosso próprio nome, porque o nosso nome não tem nenhum poder, nenhuma influência, nenhuma capacidade, mas é no nome do seu Filho Jesus, a quem o Senhor constituiu o herdeiro de tudo, aquele por meio de quem o Senhor há de julgar o mundo, vivos e mortos, aquele que o Senhor ressuscitou após o terceiro dia. É no nome dele que nós pedimos, humildemente e encarecidamente, que o Senhor plante em nós essa semente santa, que floresça e dê ao Senhor os seus frutos, que o Senhor dê a nós o seu Espírito Santo, porque Ele é o único que é capaz de gerar em nós os frutos que o Senhor deseja. Mais do que o nosso serviço, o Senhor deseja que nós sejamos seus por inteiro. A sua imagem e semelhança está no homem. Por isso, assim como aquelas moedas que tinham a imagem de um imperador que pertenciam a ele, assim nós, por sermos imagem e semelhança do Senhor, pertencemos a ti. Que o Senhor mesmo mova o nosso coração, o nosso caráter, nos guie em todo o tempo, para que sejamos essas pessoas que lhe pertencem plenamente, que desse pertencer vem o nosso serviço pleno ao Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos não somente a nós, mas a todos os seus amados e eleitos ao redor de todo esse mundo, e que assim seja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos por essa reunião, por esse momento de culto, e pela graça que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.